Olá, meus queridos, da paz do Senhor. Eu estava assistindo um vídeo um dia desses e a pessoa estava falando em orar em línguas, né? Então, sem querer julgar, vamos ler. Eu comentei com o dono do canal sobre falar em línguas, né? E ele falou que eu deveria ler, me instruir melhor em 1 Coríntios capítulo 14. Então vamos embora? Vamos lá? Vamos entender? Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Especialmente a capacidade de profetizar. Vamos entendendo já desde o primeiro versículo. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, que já é alguma coisa. Né? Pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Pois ninguém mais entende, está dizendo somente Deus. Né? Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Vão entendendo, vamos esmiuçando isso aí. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Estão compreendendo? Quem fala em línguas está fortalecendo a si mesmo, porque a pessoa entende o que está falando. Mas quem profetiza fortalece toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Gostaria ainda mais que todos profetizassem. Isso que é mais importante. Pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Tem alguém? Quando você está falando em línguas na igreja, tem alguém, tem um intérprete dizendo o que você está falando? Que somente você e Deus está sabendo o que está acontecendo. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas, se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou ensinamento, isso lhes será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. Vira bagunça, né? Tem que ter a nota certa. E, se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha. Porque a trombeta, naquela época, quando ela soava, tinha um toque certo para ir à batalha. Né? E se não tiver um toque nítido, como diz aí o versículo 8, como é que eles vão saber que estão indo para a batalha? Continuando. O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Se você fala chinês, a pessoa que entende chinês vai entender, e assim sucessivamente outros idiomas, né? Mas se eu não entendo um idioma, se eu não entendo chinês, né? Sou estrangeiro para quem o fala e ele é estrangeiro para mim, nada vai adiantar falar em chinês, né? O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busque os dons que fortalecerão a igreja toda. Né? Não seja egoísta. Né? O que adianta você querer, almejar, falar em línguas, se isso só vai fortalecer você e toda a igreja? Isso é um mandamento. Portanto, quem fala em línguas deve orar, pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Né? Que a própria pessoa também tem que entender o que está dizendo. O que adianta ela ficar falando em línguas, né? E não está entendendo o que está falando? Pois, se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então, o que devo fazer? Se ele não entende, está orando em línguas, não entende o que está falando, o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Algo bem simples. Pois, se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? As pessoas têm que entender o que a pessoa está dizendo. Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem.
Os que ouvem não adiantar, mesmo quando você cantar um louvor em inglês. Né? Se a pessoa não entende inglês, aquele louvor não vai edificar nada, é só uma melodia. Né? Foi só um exemplo. Dou graças a Deus porque falo em línguas, mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Repetindo aqui. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Quer dizer, é melhor você falar pouco, mas algo que edifica, que as pessoas vão entender, do que falar um monte de coisas lindas, né, mirabolantes, né, mas as pessoas não vão entender. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Olha, não sejam infantis. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Né? Portanto, falar em línguas é um sinal, não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falando em línguas, pensarão que são loucos. Vocês já imaginaram? A pessoa entrar na igreja, tá lá 30 pessoas, sei lá quantas pessoas, falando aquelas línguas, não deboche não, tá? Eu tô falando sério. As pessoas não falam, as pessoas descrentes vão falar que as pessoas são loucas, né? Elas não entendem o que está acontecendo e nem vai edificar elas. Mas, olha só, gente, se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem, profetizando. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados. As pessoas vão ouvir as profecias, as pessoas estão profetizando, estão falando coisas que dê para entender, né? E as pessoas vão tomar conhecimento do seu pecado. Ao ouvir os pensamentos secretos deles serão revelados. E eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará. Olha a divisão de tarefas. Um cantará, outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Não adianta falar em língua, não tem quem interprete, tá? Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos e não somente a um. Está claríssimo, literal, né? Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas, e não 20, não 30, né? Devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem. Alguém está interpretando quando você abre sua boca na igreja, começa a falar aquelas línguas estranhas? Alguém está interpretando? Não está, né? Mas, se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer, calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Vocês entenderam? Vou repetir, tem gente que demora a entender. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer, zíper na boca, calados dentro da igreja, falando com Deus em particular. Vai falar com Deus em particular em línguas, aí você e Deus vão ter um entendimento. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar, né? Presta atenção. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois o outro, né? Para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e podem falar um por vez. Pois Deus não é Deus de desordem, de bagunça, de confusão, né? Mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Agora vem uma parte que muitos pentecostais, outras denominações que eu respeito muito, eu adoro, as pessoas que me conhecem sabem que eu adoro, né?
E não só pentecostais, não, isso aí é para tudo quanto é denominação, né? As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem. Devem ser submissas, como diz a lei. Esse versículo não diz em momento algum que a mulher sabe menos que um homem, que a mulher, essa submissão dela quer dizer que ela é inferior. Não, mas isso é um mandamento do Senhor. Lá em Gênesis diz que o homem estará acima da mulher. Isso é uma das maldições lá por causa do pecado de Adão e Eva, entende? E isso Paulo só enfatizou ainda mais, né? As mulheres hoje em dia podem falar nas igrejas? Podem, desde que sejam de mulheres para mulheres, né? Agora, claro que eu vou a igrejas, eu tenho uma irmã em Cristo que é abençoadíssima, entende? Aprendo muito com elas, mas isso são os mandamentos. Mas é isso que eu quero falar com vocês. Tem pessoas que pegam isso aqui, isso aí já não passa batido, entendeu? Falar em línguas estranhas pode, né? Mas isso aí já não, né? A gente só está estudando aqui. Continuando. E se tiver alguma pergunta, deve fazê-la ao marido, né? Em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Voltando, as mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja, não é apropriado que falem. Devem ser submissas, como diz que a lei. Não é como diz o pastor de uma igreja, a outra diz outra diferente, como diz a lei. Lei é para ser seguida, né? Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Olha aí, olha a resposta. Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhe foi dito é uma ordem do Senhor, e não da pentecostal, e não da presbiteriana, e não disso, aquilo, né? Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas. Ninguém está proibindo falar em línguas, mas falar em línguas tem que ter 2 ou 3 no máximo que possam interpretar. Um de cada vez. Tem intérprete na igreja? Mas na igreja tem mais de 3 falando ao mesmo tempo? Deus não é Deus de confusão, tá? É Deus de paz, né? Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Tem decência, como vocês falam nas igrejas? Tem decência? Tem ordem? Simples entender isso, né? E mais, tem mais uma coisinha que eu quero dizer para vocês. Que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, 22, que diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Esses sinais em línguas é para o povo judeu. Os gregos buscam sabedoria. Quem são os gregos? São gentios, né? Mais uma coisinha aqui, ó. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Não preciso falar mais nada, né? Ninguém está dizendo aqui que falar em línguas é mentira. Profetize. É melhor que falar em línguas, como Paulo disse. E seria bom como se todos falassem como ele, em línguas, né? Mas o que edifica é profetizar, né? E se você fala em línguas, tem intérprete na sua igreja, vai interpretar o que você falou. Fique com Deus.